Eu vou até que enfim concluir uma série de 7 pregações baseadas no Apocalipse, nas 7 igrejas da Ásia Menor. Nem lembro quando eu comecei, talvez tenha sido ano passado, mas no mínimo fevereiro, não é? E hoje eu vou concluir lendo o trecho da carta que o Senhor Jesus escreve à igreja de Filadélfia. É a carta mais, digamos assim, encorajadora, é a carta sem reprimendas. Então, para muitos, Filadélfia é aquela igreja ideal. Nós já falamos outras vezes, mas não custa reforçar. Uma forma muito difundida de entender as 7 cartas durante séculos quase, né? Séculos não digo, mas durante algumas décadas, era imaginar que as 7 cartas representam as 7 épocas, as 7 eras do cristianismo. Então é muito comum que a gente encontre nos livros escritos pelo século XX, né? Livros principalmente de teologia pentecostal, da escatologia que nós chamamos de dispensacionalista, que divide a história do mundo em eras, em épocas. Essa ideia de que as 7 cartas do Apocalipse representam 7 momentos da história do cristianismo. E em geral, as 2 últimas cartas, Laodiceia e Filadélfia, são atribuídas à igreja do presente. Laodiceia representa a igreja apóstata, a igreja falsa, a igreja que parece que é, mas não é. E Filadélfia representa a igreja verdadeira. Porque nós sempre que vamos analisar um grupo religioso, nós sempre vamos achar um grupo que diz: nós somos os fiéis e os outros são os infiéis. Até no mundo islâmico é assim. Xiitas acham que eles estão certos na sua compreensão e os sunitas são hereges, mas os sunitas acham que estão certos e os xiitas são hereges. Nos budismos diferentes que existem é a mesma coisa. Um vão dizer que o verdadeiro budismo é isso, outro vai dizer que o verdadeiro budismo é aquilo. Esse é um fenômeno de qualquer religião. E no cristianismo sempre há aqueles grupos que se acham a igreja verdadeira, enquanto os outros grupos são aqueles de Laodiceia. Parece que é, mas não é. Então, essa explicação sempre é possível de fazer. Porque é normal que nós encontremos em toda a expressão religiosa um grupo mais radical, mais raiz, apegado às tradições, que defendem o texto sagrado com mais veemência, e outros que se aproximam mais do momento, da sua cultura. Está vendo? Isso aqui já não é mais a igreja. A gente perdeu a essência. Esse pessoal, isso é uma leitura muito fácil de sociedade. Não é? Dá para fazer isso com o futebol. Dá para dizer, o futebol brasileiro é isso aqui, o futebol brasileiro é habilidade, futebol brasileiro é assim, assim, assim. Depois que trouxeram esse negócio da força física, acabou o futebol brasileiro. Então o futebol brasileiro é isso. Aquilo ali é futebol europeu. Dá para fazer isso com quase tudo que a gente quiser. Não é? Pegar uma tradição, um jeito antigo de ser e dizer que aquilo que era. O de hoje não. Então essa interpretação do Apocalipse, atribuindo eras, já foi deixada de lado, porque a gente percebeu, quando eu digo a gente, os muitos que pensam a teologia, a gente percebeu que esse é um jogo de palavras, que você, conforme a sua conveniência, encaixa cada igreja numa época que você entende que deva ser, mas sem que isso de fato se sustente pela Escritura. O Apocalipse foi escrito para uma comunidade que existia nos dias de Jesus. O Apocalipse tinha que fazer sentido para as pessoas que receberam aquele livro. Não pode ser o livro do futuro, que não faz sentido para quem recebeu essas 7 cartas. As igrejas existiam, elas estavam lá na Turquia de hoje, aqui chamada de Ásia Menor. As igrejas eram formadas por pessoas. As cartas foram endereçadas a estas igrejas. E não faz sentido que elas digam respeito ao futuro do cristianismo sem que fizesse sentido para eles, os destinatários da carta.
Então nós temos que entender o contexto que aquelas igrejas viviam e como as cartas foram recebidas por eles, porque a carta foi escrita para eles. Então é uma interpretação diferente. A gente vai tentar entender quem é Filadélfia, o que é a cidade de Filadélfia, qual é a igreja que existe em Filadélfia e por que a carta diz o que diz para eles, mas também de que forma, sendo uma mensagem endereçada a uma igreja, a um grupo de cristãos, de que forma essa carta também nos toca, de que forma essa carta também pode ser útil para nós, de que forma a mensagem que Jesus enviou para aquela igreja por meio do seu apóstolo pode nos dizer, a nós que também somos igreja e que estamos sendo edificados sobre o mesmo fundamento colocado por Jesus e pelos apóstolos, de que maneira essa carta nos alcança. Tá bem? Então, nós não estamos preocupados com as eras do cristianismo. Nós estamos olhando para cada carta, para cada igreja e de que forma elas podem nos ajudar a sermos uma expressão genuína, verdadeira da Igreja de Jesus Cristo no Brasil dos nossos dias. Amém? Vamos ao texto. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu o guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ou seja, o meu novo nome é aquele que está escrevendo a carta, portanto, o próprio Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Grato, Senhor, por esse texto, que nós tenhamos nesse momento a Tua graça e a Tua bênção para dele compartilhar, de forma a sermos edificados, fortalecidos e encorajados pela Tua palavra. Amém. A cidade de Filadélfia não era muito grande, era uma cidade, inclusive, dentre as 7 igrejas da Ásia Menor, era a mais nova delas. Ela foi fundada pelo rei de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade mais importante no Império Romano daqueles dias, era a sede do culto ao imperador, e Filadélfia era uma cidade menor, foi fundada bem na estrada que ia para o Oriente. Ela era a última cidade da região, na fronteira com a Lídia e a Frígia, seriam outras províncias. Então, Filadélfia é a porta que dá para o Oriente. Ela estava na estrada postal, na estrada comercial que os romanos usavam no caminho Grécia, o que nós chamaríamos hoje de Grécia, né? Mas é a ligação do mundo grego com o mundo oriental. Filadélfia é, portanto, um portal. Por isso aqui vai aparecer essa ideia da porta. Eu, quando leio esse texto, eu me lembro muito da minha mãe, né? A linguagem pentecostal. Eu cresci numa igreja pentecostal, e normalmente quando a gente falava de Deus abrir uma porta, o que era? Emprego, né? Vocês lembram? Né? Deus vai abrir uma porta para você. O que é abrir uma porta? Emprego. Lembram dessa linguagem?
né? E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Quando Deus te der um emprego, vai ser um emprego que Deus vai te dar. E até hoje a gente fala assim, porta de emprego. A linguagem permanece ainda por muito tempo. Quando eu vim aqui para Brasília, que é a terra do concurso público, é um pouco diferente, né? Não se usa tanto essa linguagem. Mas em São Paulo, de onde eu venho, é a cidade da indústria, a cidade do comércio. Então o emprego era sempre visto como uma oportunidade. E era muito comum essa linguagem, né? A porta de emprego. Deus vai abrir uma porta de emprego. Mas aqui, a ideia de uma porta está associada com a localização da cidade, com a história da cidade. O nome Filadélfia tem a ver com a relação entre o rei de Pérgamo, que mandou construir a cidade, com o seu irmão, que era muito leal. E o seu irmão tinha um nome seguido do termo Filadélfo, que é irmão fraterno. Então era uma homenagem, o nome da cidade é uma homenagem ao irmão do rei que fundou a cidade, a ligação fraternal. É como se fosse a cidade do irmão fraternal, do irmão de sangue, certo? Então não tem nenhum significado religioso nesse termo Filadélfia, embora seja um nome sugestivo. Filos é a ideia do amor. Fraterno, adelphos, fraterno. Então é amor de irmão. Poderia ser bonito, né, a gente fazer uma aplicação religiosa, né? A igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraterno. Não, mas o nome da cidade não tem a ver com a religião. Tem a ver com a homenagem feita ao irmão do rei. É a cidade do irmão do rei. E nessa cidade havia uma igreja que, pelo texto a gente percebe, estava sofrendo a perseguição dos judeus. Deus diz, eu estou vendo, né, e farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Então havia em Filadélfia um conflito entre judeus e os cristãos. Já expliquei nas outras ocasiões que quando o Apocalipse foi escrito, os cristãos judeus não eram mais bem-vindos nas reuniões das sinagogas. Os judeus cristãos, aqueles que aceitavam Jesus como Messias, haviam sido, de certa forma, expulsos das sinagogas. E em Filadélfia, portanto, Jesus está escrevendo uma carta para um grupo de irmãos que sofreram perseguição por parte dos judeus. E é interessante que no Antigo Testamento, muitas vezes vai aparecer a ideia de que o juízo e a justiça sairão de Jerusalém e os gentios virão a Jerusalém para aprender a lei do Senhor. Tem textos assim em Isaías, em Ezequiel, em Zacarias. A lei e a justiça vão sair de Jerusalém e os povos das nações virão a Jerusalém para aprender. Aqui no Apocalipse, Jesus dá uma palavra de consolo para a igreja de Filadélfia, que está sendo perseguida pelos judeus, dizendo: eu farei com que venham até você e prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Invertendo a situação. Os judeus que expulsaram os cristãos vão reconhecer e voltarão pedindo perdão. É interessante. Esse texto é muito raro, não é? Uma promessa a uma igreja gentílica, mas que também tem judeus cristãos, de que eles serão luz para os judeus que não creem em Jesus como Messias. Isso bate muito com as cartas de Paulo, principalmente a carta aos Romanos, quando Paulo fala que tem a esperança e deseja que os seus compatriotas se arrependam do erro de não crer em Jesus e deseja que eles venham. Paulo fala do ramo da oliveira, dos ramos que foram cortados, os gentios enxertados, mas ele diz desejar que muitos dos seus irmãos reconheçam e voltem para a verdadeira oliveira, venham para servir a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, há nesse ambiente do início do Novo Testamento,
alguns textos interessantes, a carta aos Hebreus, as cartas de Paulo, né, a pregação de Paulo. Embora ele tenha sofrido muita perseguição dos judeus, Paulo nunca deixou de tentar evangelizar os judeus. Ele ia primeiro na sinagoga, ele procurava pelas Escrituras convencer os judeus que Jesus era o Messias. Alguns ele conseguia convencer, mas outros depois resistiam a essa mensagem e acabavam perseguindo Paulo e botando ele para fora da sinagoga. Isso aconteceu algumas vezes, basta lermos Atos dos Apóstolos e a gente vai perceber que essa era uma realidade. Então a evangelização dos judeus era um desafio nos dias do Apocalipse. A perseguição não era tanto romana, ou não era exclusivamente romana. Na Ásia Menor havia uma perseguição romana por causa do culto ao imperador. Os cristãos não queriam queimar incenso ao imperador, não queriam declarar que César é o Senhor, mas declaravam que Jesus é o Senhor. Então havia na Ásia Menor, no tempo do Apocalipse, uma perseguição romana aos cristãos, sim. Mas havia também uma perseguição judaica aos cristãos nas cidades. Então essa relação da sinagoga com a igreja, naqueles dias, era uma relação de tensão, uma relação de suspeita. Os cristãos judeus eram vistos pelos judeus da sinagoga como hereges. E aí que Jesus vai se referir de uma forma muito interessante à igreja de Filadélfia, dizendo: eis o santo e o verdadeiro. Estas coisas diz o santo e o verdadeiro. Por quê? Porque era questionado se Jesus era o Messias ou não. Então ele é o santo e ele é o verdadeiro. Lá adiante, no final da carta, ele vai dizer: o meu novo nome. Então essa ideia de que Jesus, nessa carta eu entendo que esse novo nome de Jesus está aqui no próprio texto. Ele é o santo, ele é o verdadeiro. Jesus é o Messias. Jesus é o Cristo de Deus. A confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus é aquele que venceu a morte, Jesus é aquele que cumpriu a vontade de Deus, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor. Ele é o fiel e verdadeiro. Ele é o santo e verdadeiro. Jesus está afirmando a sua identidade à igreja de Filadélfia e diz que dará àquela igreja a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Essa aqui é uma alusão a Isaías 22. Isaías 22 tem uma história interessante. Havia um homem lá que era o chefe de uma espécie de depósito em Jerusalém, do depósito do rei. E Isaías 22 é uma profecia específica contra ele, contra Sebna, dizendo que ele vai ser removido da função e Deus vai colocar Eliaquim, um outro nome, uma outra pessoa nessa função. São poucos versículos, 8, 10 versículos do capítulo 22 de Isaías, que tratam dessa questão da chave de Davi. Em Isaías é uma coisa literal. O homem lá tinha a chave de um depósito que ele abria e fechava, ele administrava. É como se ele administrasse a casa do rei. E Isaías está dizendo que aquele homem seria removido da função e outro seria colocado naquele lugar. O que isso poderia significar para a igreja de Filadélfia? Eu creio que, de certa forma, por haver essa polêmica entre a sinagoga e a igreja, quem é que vai ser o dispenseiro dos mistérios de Deus? Quem é que vai falar em nome de Deus? Quem é que vai servir o maná espiritual? Quem é que vai trazer o pão que desce do céu? A sinagoga dizia: nós temos a palavra de Deus. A igreja diz: nós temos a palavra de Cristo, nós temos a palavra de Deus. Então, para mim, essa ideia de a chave de Davi, de abrir e fechar,
também tem a ver com esse momento que a igreja de Filadélfia está vivendo. Ou seja, vocês vão ter a chave da despensa. São vocês que vão cuidar da palavra que vem da parte de Deus. Deus vai dar a vocês, e é interessante que, como Filadélfia está na porta para o Oriente, Filadélfia está ali ela foi construída, a cidade foi construída para levar a cultura grega em direção ao Oriente. Deus está agora dizendo, Jesus está dizendo para eles: vocês estão na porta, vocês são uma porta aberta, e eu vou dar a vocês a chave de Davi. Tem a ver aqui com a vocação missionária de Filadélfia. Vocês têm a palavra de Deus, vocês têm o pão de Deus, vocês vão administrar a porção daquilo que Deus tem. E Deus está colocando vocês diante de uma porta que está aberta. Filadélfia era chamada da porta do leste. Então, por meio de Filadélfia, Deus revelaria sua palavra. Deus enviaria sua palavra, e aquela igreja estava localizada de um jeito que ela poderia alimentar o que ia dali para frente. Então é uma vocação missionária interessante para a igreja de Filadélfia. Haveria um reconhecimento dos judeus da cidade de que eles são a igreja verdadeira. Eles viriam internamente para também pedir perdão e se reconciliar com a igreja, mas ao mesmo tempo aquela igreja, naquela cidade, estava localizada em um lugar de onde poderiam difundir a palavra de Deus para o Oriente. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Por causa desse verso, em geral, na escatologia dispensacionalista, Filadélfia é colocada no fim dos tempos. É mais ou menos como aquela: estou à porta e bato. Não é? Essa daqui, haverá uma provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. É um senso comum entre nós que os fins dos tempos serão tempos difíceis, por causa do sermão escatológico em Mateus 24, as palavras de Jesus, dizendo que haverá uma tribulação como nunca houve em toda a terra. Então, todos nós, de certa forma, fomos criados ouvindo esse tipo de alerta. Os últimos dias serão difíceis. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. São palavras de Jesus, lá nos Evangelhos. Então nós todos temos esta forma de ver que há uma grande tribulação vindo aí. Há uma grande perseguição vindo aí. Tempos difíceis vêm aí. Esses dias, quando teve aquela escaramuça lá a Guerra dos 13 dias, não sei se vai ser conhecida como os 12 dias, né? A guerra de Irã e de Israel. Talvez daqui a algumas décadas isso seja contado na história como a Guerra dos 12 dias. Mas como foi depois de um dia lá de uma conversa, acho que durou 13, muita gente achou que era o fim do mundo. Armagedon, Gog e Magog, olha aí, o mundo vai acabar. Com Trump, Putin e o cara do Irã, o mundo vai acabar. Aquele alarmismo, né? Vocês perceberam como tudo passou? O assunto do fim de semana qual é? Futebol. Quando eu disse isso alguns dias atrás, tem gente que fica incomodada, né? Mas é a realidade. Então, qualquer coisa que acontece lá naquele pedacinho do mundo, as pessoas acham, é o fim. É o fim do mundo. Tá? O mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Nos dias do Apocalipse já tem essas frases, não é? Uma provação que vem sobre o mundo inteiro. A gente sempre tem essa expectativa,
ela vai se concretizar? Haverá um anticristo que vai governar o mundo, vai perseguir a igreja do mundo inteiro? Eu pessoalmente não tenho essa ideia. Eu entendo que de quando em quando vem a perseguição aqui, ali e acolá. A igreja sempre está em algum lugar do mundo sofrendo perseguição. Ela prospera num lugar e ela sofre em outro. Na minha forma de ver, essas palavras do Apocalipse, elas se aplicam não de uma forma literal. Ou seja, virá uma tribulação sobre todo o mundo, todo o planeta. O conceito de mundo naquela época também era um pouco diferente do nosso conceito atual de mundo, né? Nós aqui acreditamos na Terra redonda, viu, gente? Aqui não tem nenhum terraplanista, tá? Aqui a Terra é redonda, nós falamos de globo, nós falamos de PIB global, ok? Então, quando a gente fala aqui de todo o mundo, a gente está falando de 8 bilhões de pessoas. Então, hoje eu não enxergo essa necessidade de vir uma tribulação que afete 8 bilhões de pessoas. Aí alguém pode dizer assim, não, mas pode ter uma crise econômica que afete o mundo inteiro. Toda crise econômica deixa uns mais ricos e uma grande multidão mais pobre. Acontece uma fome em determinado lugar. Tem gente que fica rico com a desgraça dos outros. Acontece uma guerra. Tem gente que fica rico com a guerra dos outros. Então, nunca é mal sobre todos. É sempre mal sobre alguns, mas acaba sendo proveitoso para outros. Então, para mim, isso aqui tem a ver com a linguagem própria do Apocalipse, não é? O mundo passa por tribulações, como disse Jesus. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus previu aflições para a igreja. Jesus previu que os discípulos iam ser perseguidos. E foram. Jesus previu que alguns deles morreriam por causa do Evangelho. E alguns, quase todos eles, morreram martirizados. Então as previsões negativas acontecem? Acontecem. Mas a gente tem que mensurar essa linguagem, não é? Uma provação que há de vir sobre todo mundo para provar os fiéis, venha sem demora. Conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Eu creio que o importante aqui para nós é: eu conheço a tua perseverança, você guardou a palavra da minha perseverança, conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, você correu a corrida até aqui. Pense numa prova, é um mundo grego. Pense numa prova olímpica. Você guardou a palavra da perseverança, você está correndo a maratona, vocês estão seguindo. Não para. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. O que é a coroa? É o que nós chamamos hoje de medalha. Completa a prova. Vai até o fim. Completa. E se você completar, você recebe a recompensa. É isso que Jesus está dizendo. Vem provação, vem tribulação, mas conserva o que tem, não desanima, continua na carreira, continua na estrada, mantém o passo, mantém o ritmo, persevera. A igreja de Filadélfia está sendo elogiada, porque apesar de sofrer perseguição, ela guardou a palavra da perseverança. Então é uma palavra de encorajamento. Vem tribulação no mundo? Pode vir. Mas a gente vai desanimar por causa da tribulação? Não. Nós vamos completar a carreira porque a gente quer chegar no final da prova. A gente quer completar a nossa jornada. Ao vencedor, farei que seja uma coluna no santuário do meu Deus. Filadélfia era muito sacudida por terremotos. Ela estava edificada numa zona muito instável, uma região vulcânica, não é? Era um solo rico por causa de ser uma região vulcânica, mas por outro lado era uma terra que vivia tremendo. Então por isso a ideia de uma coluna no santuário. E o nome da pessoa estaria gravado na coluna. Gravarei sobre ela o nome do meu Deus, o nome da cidade de Deus e o nome do próprio Senhor, o novo nome do Senhor. Ele está falando, portanto, a uma igreja que existe numa cidade assolada por terremotos, numa cidade onde
as coisas tremem, mas ele diz: eu estou pondo vocês como uma coluna, e uma coluna firmada. Era comum nos templos gregos que os ricos que doavam a coluna, eles colocavam ali o nome daquela família. Então a coluna tinha um nome, a coluna de fulano, a coluna de ciclano. Era uma espécie de patrono, não é? A gente vê um pouco disso em alguns bancos de igrejas históricas antigas. Não tanto aqui no Brasil, mas na Europa se encontrava assim, banco da família tal. As famílias nobres, nas antigas catedrais, eles davam dinheiro e eles tinham um banco para que aquela família se assentasse ali. É mais ou menos essa ideia que está aqui. As colunas de um templo tinham seus patronos. Jesus está dizendo que ele vai colocar o nome na coluna, ele vai firmar. Então é uma ideia: vocês estão guardando a palavra da perseverança, vocês devem correr e permanecer, e ao vencedor, eu vou dar a firmeza da coluna, eu vou estabelecer você. Eu creio que essa, irmãos, é a palavra de esperança que nos mantém. Quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus é fiel a nós. Quando a igreja se mantém fiel ao Evangelho, Deus é fiel à igreja. A nossa história vai ser preservada, vai ser mantida. Os frutos do nosso trabalho não serão desperdiçados, porque Deus honra aqueles que são seus. Deus conhece aqueles que são seus. E Deus faz com que a nossa semeadura frutifique e seja herdada por nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Olha, aqui estamos nós, 20 séculos depois de que esse texto foi escrito, e a igreja permanece de pé. Nós não sabemos quem eram os cristãos de Filadélfia, nós não sabemos o nome deles, mas o trabalho deles permanece até hoje. Nós estamos aqui, o Evangelho chegou até nós. É uma igreja construída, edificada sobre colunas fortes. E a coluna tem o nome de Deus, a cidade de Deus. Nós temos Jesus. Então nós não devemos temer a tribulação, nós não devemos temer a oposição, nós não
um portal, levando a palavra, levando a palavra. E hoje, eu já viajei muito esse Brasilzão, eu já encontrei gente em tanto lugar dizendo: nós somos filhos da PIB. Lá no Mato Grosso, tem uma igreja que diz assim: a PIB tem um tijolo na nossa história. Lá no Mato Grosso do Sul, em Aquidauana, a PIB tem um tijolo na nossa história. Estou eu lá em Rondônia, aqui em Ariquemes, a PIB tem um tijolo na história dessa igreja. Em tantos lugares. Eu não sei mensurar o fruto do trabalho missionário do pastor Elias e dos fundadores dessa igreja. Eu não sei mensurar. Ninguém é capaz de mensurar. Como naqueles 15 primeiros anos, essa igreja impulsionou a evangelização. Eu conheço alguns frutos desse trabalho, mas só Deus conhece todo o fruto. Isso é ser uma coluna e ter um nome escrito. E é no céu, porque Jesus conhece os que são seus. E a obra que a gente faz em nome de Deus, ela nunca se perde. Deus fará com que a semeadura sempre continue frutificando. Então, irmãos, vamos perseverar. Vamos perseverar. Na sua casa, na sua família, persevere. Você é o crente da sua casa, persevere, não desanima. Você é o único que ora na sua casa, persevere, não desanima. Você não sabe quando a sua semeadura vai frutificar, mas ela vai frutificar. Mantenha-se no caminho da perseverança. E Deus vai escrever o teu nome. E vai escrever o nome dele em você. E essa relação ninguém pode tirar. Vá até o fim. Que ninguém tome a tua coroa. Amém? E para encerrar com uma brincadeira, eu falo que eu cuido bem da minha esposa. Para que ninguém nem pense em tomar minha coroa, né, meu bem? Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Isso eu falo para alguns amigos, falo: amigo, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Fica aí, né? Cuida bem da sua esposa. Esse ano eu e Tânia vamos fazer 40 anos de casamento, gente. Não é fácil não. Mas essa coroa é minha. Glória a Deus. Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos por esse dia. Agradecidos que somos pela tua fidelidade. E orando para que nós mesmos sejamos encontrados fiéis. Temos diante de nós uma porta, Senhor. Temos diante de nós a oportunidade. Temos diante de nós uma estrada a perseguir. Tem muitos jovens aqui entre nós, ó Deus, e eles têm tanta estrada pela frente. Nós mais velhos temos muitas memórias, eles têm muitos sonhos. Nós mais velhos, Senhor, temos muitas histórias, eles têm tantas coisas para conhecer e conquistar. E obrigado porque nós estamos juntos, Senhor, na mesma jornada, na mesma estrada. E que o Senhor renove as nossas forças e que o Senhor fortaleça também os mais jovens, para que os passos deles sejam passos firmes e retos, assim como nós também, que permaneçamos fiéis para que não seja no fim da jornada, Senhor, que a gente perca a vitória. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos preserve e que nós sejamos uma igreja que experimenta o amor fraternal. Que sejamos uma Filadélfia, Senhor, uma igreja de amor fraterno, que experimenta a graça de Deus e que persevera fiel na verdade, aguardando o nome escrito em nós mesmos. Que o Senhor escreva em nós o seu nome, o fiel, o verdadeiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós o confessamos, nós o anunciamos, nós o adoramos e nós rogamos. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém.